11h33. O Instituto Butantan, que foi tão importante no desenvolvimento da vacina Coronavac contra a Covid-19, pediu à Anvisa o registro de uma vacina contra a dengue, que seria a primeira do mundo em dose única, a primeira aprovada no Brasil, porque hoje, aqui em território nacional, só se aplica a Qdenga, que não é produzida e nem foi desenvolvida aqui no país. Inclusive, há uma dificuldade enorme em encontrar essa vacina, porque, apesar de ser produzida em grande escala, não em escala suficiente para atender a todos os países que precisam. Para a gente conversar sobre essa vacina que está saindo do forno, está conosco o Gustavo Mendes, diretor de Assuntos Regulatórios, Qualidade e Ensaios Clínicos do Instituto Butantan. Tudo bem com o senhor? Gustavo, que já participou muito aqui da programação da Rádio Bandeirantes, lá na época da pandemia, quando estava na Anvisa, né? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Danilo. Bom dia. Hoje, agora representando o Butantan e participando do desenvolvimento dessa vacina, que é, como você mencionou, isso mesmo, a primeira que é de dose única e desenvolvimento totalmente aqui brasileiro, o que é algo que para a biotecnologia do Brasil é um marco, né? E o objetivo é esse mesmo, a gente conseguir uma cobertura maior da vacinação, ter mais pessoas utilizando essa vacina, porque a dengue é isso, né? Quanto mais gente se vacinar, maior a chance da gente erradicar esse vírus, e é por isso que a gente está tão entusiasmado com essa nova proposta aí. Gustavo, antes da gente falar, né, da eficácia, dos estudos, apresentar isso aqui de forma detalhada para o nosso ouvinte, que é natural, não é? Que as pessoas tenham dúvidas, mas eu queria entender um pouquinho sobre os processos todos, não é? Porque eu estava lendo no material do Butantan que o último participante completou 5 anos de acompanhamento, então já são é um processo muito longo, extenso mesmo. Então um único paciente ficou 5 anos sendo acompanhado de perto pelo Butantan. É isso, Gustavo? Eu queria que você falasse, explicasse um pouquinho pro nosso ouvinte, para a gente aqui, como que funciona. Certo. O desenvolvimento dessa vacina foi um desenvolvimento longo. Isso porque a dengue ela foi por muito tempo, não só aqui no Brasil, mas em várias outras regiões, foi considerada uma doença negligenciada em termos de desenvolvimento de novas vacinas e novos produtos. E o Butantan começou esse desenvolvimento lá atrás, então, na verdade, foi bem antes dos 5 anos de acompanhamento desses voluntários, a gente começou os processos de internalizar essa tecnologia, que é uma vacina de vírus atenuado. Então, a gente transforma o vírus da dengue, né, os 4 sorotipos, que a gente chama de vírus da dengue, em vírus incapazes de gerar doença. Transformamos numa vacina, recrutamos esses participantes, dividimos em quem toma a vacina versus quem toma placebo, e isso, ao longo do tempo, é acompanhado, né, essas pessoas são acompanhadas ao longo do tempo para a gente ver quais são as reações que essa pessoa tem. Primeiro, se ela não desenvolve a doença mais, porque a pessoa em 5 anos ela está exposta ao vírus novamente, né? Então ela tem a chance de ser picada de novo pelo mosquito, e a gente fica observando se ela realmente não vai desenvolver a forma grave da doença, né? Que vai gerar todas as consequências, até hospitalização e morte, em alguns casos mais graves, e se ela vai manter ali aqueles níveis de anticorpos que neutralizam o vírus. Então é esse acompanhamento que a gente faz ao longo do tempo. A gente, por ser um desenvolvimento longo, a gente tem dados que mostram esse perfil de segurança e esse perfil de eficácia que fazem parte desse dossiê que a gente submete para a Anvisa. E a Anvisa, com os seus especialistas, ela revisa tudo isso que é gerado ao longo desse tempo para chegar a uma conclusão de que o benefício supera o risco. Então, esse que é um processo que a gente fez agora, concluiu, e que agora a Anvisa vai avaliar e a gente espera ter uma resposta disso. E quais foram os resultados de eficácia? Porque são pelo menos 2, né? Um de eficácia para não pegar dengue de forma alguma, mas como nenhuma vacina é 100%, também protege contra os casos mais graves, que é o mais importante.
Exatamente. Bom, a gente tem um valor de eficácia que gira em torno de 79%, o que é um valor bem acima do que a gente considera o mínimo para esse perfil de benefício versus risco ser favorável, então é um resultado significativo. A gente está falando de prevenção das formas graves, né? Esse foi o desfecho que a gente observou. E assim, está sujeito a ser picado e o mosquito inocular vírus, isso é algo que não foi o desfecho, mas na verdade não é a preocupação, né? A gente não quer que as pessoas que peguem a doença tenham reações graves que possam levar à hospitalização e morte, né? E um destaque que eu quero fazer também dessa vacina é que a gente testou uma faixa etária bastante ampla, né? A gente testou crianças, né, de 2 até 59 anos, adultos até 59 anos. Isso foi o desenvolvimento inicial, mas a gente já está com tudo planejado, inclusive estamos fazendo aqui reunião com novos investigadores que vão participar da pesquisa para idosos, que a gente sabe que essa população é uma população muito suscetível também. Então, a nossa ideia é já começar no começo do ano que vem, com a autorização da Anvisa, claro, esses estudos que também vai colocar essa faixa etária. E aí vamos ver, a expectativa é que esse mesmo perfil de eficácia, de em torno aí de mais de 70%, a gente encontre nos idosos também. A Qdenga não pode, né, em idoso? Qdenga não. Qdenga não fez os estudos para isso. Ô, Gustavo, desculpa, por gentileza, poderia repetir a faixa etária? A Lúcia Maria Messina, da Vila Mariana, nosso ouvinte aqui, ela está com uma dúvida com relação à faixa etária. Então, a vacina do Butantan? O pedido que a gente fez para a Anvisa é de 2 anos até 59. Essa é a faixa etária. E agora novos grupos, novas idades serão estudados ainda, analisados direitinho, né, Gustavo? 60, agora no ano que vem a gente está com a expectativa de incluir grupos de 60 até 80 anos. Né? Então, vamos gerar esses resultados e depois que esses resultados estiverem prontos é que a gente submete para a Anvisa revisa e aí inclui na bula. Né? E a Qdenga hoje ela não tem essa população incluída porque esses estudos, ela não pediu a inclusão dessa faixa etária. Ô, Gustavo, e a questão das gestantes e lactantes, hein? Essa é uma população que a gente tem muito cuidado, né? Porque a gente sabe que para que uma vacina possa ser aplicada para essa população, a gente precisa ter certeza de que não vai ter nenhuma reação, que não vai impactar o desenvolvimento, desenvolvimento, né, do bebê que está por vir. Então é uma preocupação, por isso que é uma população que a gente costuma fazer estudos específicos. A gente sabe que também é uma preocupação, né, no caso da dengue. Então inicialmente não está coberto com esses resultados, mas a gente também estuda avançar com esse desenvolvimento, porque a gente sabe que é importante ter um olhar para essa população. Mas é algo que a gente tem que ir com muito cuidado, então por isso que a gente está com esses passos bem controlados nesse avanço. Agora, Gustavo, eu gostaria também de perguntar quais serão agora os próximos passos. Foi entregue à Anvisa um pedido para registro. Só falta a Anvisa aprovar, é isso? Na verdade, o processo agora é o seguinte, né? A Anvisa inicia a análise e toma uma decisão. Né? A decisão é baseada nesse balanço benefício versus risco. E aí, depois, a gente tem que pedir para uma outra instituição, que é chamada de CMED, que é a Câmara de Medicamentos, a gente tem que pedir para definir o preço máximo ao consumidor. Apesar de ser uma vacina que é destinada a uso em programas públicos, né? Então, o Butantan, por ser uma instituição pública, tem esse foco principal. Mas qualquer tecnologia que é aprovada no Brasil precisa ter um preço máximo definido, porque é esse preço máximo que vai ser negociado com o Ministério da Saúde para aquisição das doses e etc. Depois que define o preço máximo, vem a
decisão sobre incorporar no SUS, que é a Conitec, que é uma outra instituição também que faz essa avaliação. Essa decisão de incorporar no SUS, ela acontece da seguinte maneira: o Ministério verifica quanto que é o preço máximo e quanto que isso traz de benefício para a população. Tomada essa decisão, e a gente acredita que, como já teve uma incorporação de vacina da dengue, e a nossa por ser dose única, por ter uma questão logística mais simples, por achar que tem, né, uma cobertura maior, a gente acredita que também vai ser incorporada. E aí, a partir da incorporação, o Ministério adquire as doses e isso já vai estar disponível nos postos. Qual que é o preço máximo que o senhor sugeriria para a vacina? Essa é uma questão bastante sensível, assim, sabe? A gente quer colocar um preço, o Butantan, por ser uma instituição pública, a gente quer colocar um preço que seja acessível para cobrir os nossos custos, né? Então, eu não tenho o valor exato aqui que a gente vai sugerir, mas vai ser, com certeza, por ser uma dose única, por ser uma tecnologia aqui brasileira, a gente vai sugerir um preço que seja justo. Mas, assim, lembrando que a gente vai focar no Ministério da Saúde, né? Inicialmente, a gente quer que essa vacina esteja, para as pessoas, ela seja fornecida totalmente pelo SUS. E o Instituto Butantan está pronto para fabricar, para produzir essa vacina em larga escala, para atender o país todo? Porque hoje o grande problema é esse, né? Não tem como vacinar o Brasil inteiro. Essa é a questão das doses, que é o desafio. E, inclusive, ao longo desse ano de 2024, né, porque os resultados dos estudos clínicos eles acabaram saindo em junho desse ano, né, no meio desse ano de 2024. E aí a pergunta que ficou, mas por que só agora, né? Por que já não concluiu esse processo de submissão contínua? E a gente estava trabalhando arduamente justamente para ganhar escala na produção dessa vacina. A expectativa que a gente tem ao longo desses próximos 3 anos é disponibilizar 100 milhões de doses. E como é uma vacina que a gente, pelos resultados e pelo tempo de acompanhamento que a gente fez, a gente espera que seja tomada uma vez só, né? Então não precisa ficar tendo doses de reforço anual, como, por exemplo, acontece com a influenza, né? Com a gripe, com a Covid. A gente acredita que essa quantidade nos próximos 3 anos já vai ser suficiente para impactar significativamente, positivamente, a diminuição de casos. Então, por isso que a gente está preparado, sim, as instalações já estão prontas aqui, a gente construiu uma fábrica aqui, né? Então, a gente tem essa possibilidade de prospectar essas doses. Gustavo, a gente está com o tempo apertado aqui, mas é importante, não é? Sobre Zika e chikungunya, não é? A vacina tem proteção também? Na verdade, Zika e chikungunya são outras vacinas que, inclusive, a gente também está desenvolvendo e a gente já pediu um registro para a Anvisa. A vacina da chikungunya, a gente está na expectativa aí de que a Anvisa tome uma decisão já nos próximos períodos, aí, nos próximos semanas ou meses, para liberar esse pedido que a gente já fez. Foi um desenvolvimento que a gente fez aqui, mas é uma outra vacina. A gente até tem uma perspectiva de fazer um estudo de coadministração dessas duas para poder verificar se pode tomar junto ou eventualmente até juntar numa vacina única, quem sabe. Mas como é um vírus diferente e uma tecnologia diferente, a gente desenvolveu separado. Agora, a Zika é uma que a gente ainda está num desenvolvimento bem inicial. A questão da Zika é que a gente tem poucos casos e isso torna esse desenvolvimento um pouco mais desafiador, mas a gente tá no nosso radar também ser uma referência nas chamadas arboviroses, né? Ou seja, em breve deveremos ter a vacina do Butantan contra a dengue em dose única, a Butantan DV, já sendo aplicada em todos aqui no país. Obrigado ao Gustavo Mendes, diretor de Assuntos Regulatórios, Qualidade e Ensaios Clínicos do Instituto Butantan, que conversou conosco aqui explicando tudo sobre essa vacina que vai chegar. Um abraço para o senhor. Um abraço, Vitor, abraço Danilo, abraço a todos os Valeu, Gustavo. ouvintes aí.
Valeu, muito obrigado. 11h48.